Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos aqui para a nossa segunda meditação sobre Lucas 5. Jesus quer seu barco, parte 2. E assim, já vou dizer para você, fica até o fim, porque realmente eu descobri coisas sobre esse texto, né? Continuei meditando depois que gravei aquele vídeo que você já viu. E se você não viu, veja, o vídeo que se intitula Jesus quer seu barco. A gente continua, buscando a palavra de Deus, e eu gosto muito de fazer isso. Gosto de sempre ficar um tempo longo, até meses, no mesmo texto, E diante disso, muitas revelações vêm, é uma coisa realmente tremenda. Até te aconselho a fazer isso. E nesse caso, o que aconteceu? A gente continuou estudando e buscando e lendo sobre o texto, e descobrimos coisas assim que realmente acabou mexendo com a nossa forma de enxergar esse vídeo e até com a nossa forma de entender o nosso dia a dia, a nossa missão na Terra e tudo mais. Bom, nós vimos que Jesus ele estava sendo comprimido pela multidão, e ele pede o barco de Simão emprestado, como você já sabe, e Simão empresta o barco dele para Jesus e ainda o ajuda afastando-o da multidão para um pouco mais para o fundo ali, mais para dentro da água. E Jesus ensinou e tudo mais, e liberou ali aquele ensinamento que o povo precisava. E depois disso Jesus fala para Simão: olha, vai lá e jogue a rede de novo. E Simão vai e joga a rede, e de acordo com até o que ele disse para Jesus, ele fala: de acordo com a tua palavra, lançarei a minha rede. E aí a pesca maravilhosa se dá, e as redes se arrebentam, e aquela pesca maravilhosa acontece. Pois então, aí nós já estamos aqui no versículo 7 do texto de Lucas 5, que diz assim: então fizeram sinais para os seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. E aí que tem uma chave nesse texto que muda totalmente o meu e o seu modo de entender o que Jesus quis fazer aqui. Para você ter uma ideia, no hebraico, esse afundar, ele é butzestai, não sei se é assim que pronuncia, porém é assim que se escreve, que é um afundar empregado somente aqui em Lucas 5 e em 1 Timóteo 6,9. Só nesses dois lugares essa palavra no sentido de afundar é empregada. Preste bem atenção nisso, tá? E esse afundar descreve a descida para a perdição daqueles que desejam riquezas, no sentido de acúmulo de riquezas, ok? Então, veja só, por que as redes começaram a arrebentar? Porque haviam mais peixes do que a rede aguentava. E mesmo assim, eles ainda quiseram chamar amigos do outro barco para pegar mais coisas ainda. E aí que a coisa pega, irmãos, porque olha só, 1 Timóteo 6,6 diz assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Eu já vou até dar um entendimento desse texto agora para você, olha só. De fato, a piedade, o que é piedade? É quando você, independente de ser algo material ou algo interno seu, ou o seu tempo, qualquer coisa que tem valor para você. O piedoso, ele acaba entregando isso, ele não retém, ok? Então ele diz assim, que a piedade com contentamento, ou seja, eu tenho 2 celulares, dou um, e me contento com um, e tenho a piedade a ponto de dar o outro celular que eu tenho para outra pessoa, ok? Então, piedade com contentamento. A palavra diz que é grande fonte de lucro. Por quê? Quando você se apresenta como alguém piedoso, como alguém generoso, automaticamente o Espírito de Deus capacita você a adquirir riquezas, a adquirir lucro. Por quê? Porque esse lucro não será para acúmulo, ele será para o exercício da sua piedade, ou seja, muitas riquezas vão passar pela sua mão para que você possa praticar a sua generosidade. E, repito, riquezas materiais e também espirituais e também emocionais, vamos dizer assim, ok? E ainda o texto de 1 Timóteo 6 diz assim,
pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestirmos, estamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Olha só, aqui é aquele que quer acumular, ok? Os que querem ficar ricos querem acumular riquezas. O que acontece? Caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem aqui, afundar. Esse é o termo, que é o famoso butizestai, tá bom? Então, levam os homens a afundar, mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Então, amados, o texto de 1 Timóteo une a pessoa que ama ao dinheiro com aqueles que querem acumular riquezas. Então, quem deseja acumular riqueza está amando o dinheiro. Mas aquele que a riqueza passa pela sua mão e por conta da sua generosidade não fica na sua mão, ele oferece a outros, aí sim, esse sim terá grande fonte de lucro, ok? Então, diante disso, voltando aqui para o nosso Lucas capítulo 5, né? Nós temos no versículo 8 que Pedro vê tudo o que acontece, Simão Pedro vê tudo o que acontece e se prostra diante de Jesus. Ele reconhece a grandiosidade de Jesus, né? Dizendo: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, né? E todos estavam perplexos. Então Jesus disse a Simão: olha só, não tenha medo, de agora em diante você será pescadores de homens. Ou seja, houve um momento de arrependimento. Por que Simão falou só homem pecador? Por causa do acúmulo. Ele queria acumular mais. Ele não conseguiu pescar. A hora que veio para ele, ele queria acumular. As redes iam se rasgando e ele não se contentou. Ele chamou outro barco. E ele quis mais. Preste atenção nisso. A ponto de daí, quando ele se dá conta de diante de quem ele estava e quem ele era, ele se prostra e se arrepende. Nesse momento Jesus fala, ele se arrependeu. Então vem cá, Simão, eu vou fazer de você agora pescador de homens. Ou seja, deixa tudo. Tanto que o texto diz o seguinte, que eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aqui é a prova de que mudou a mentalidade de Simão. Ele queria mais, rede rasgando, mais barcos, mais acúmulo, e depois, num segundo momento, ele deixa tudo. Não é só o barco, ele arrastou o barco, mas no barco tinha muito peixe, e ele não deixou só o barco, ele deixou tudo que estava ali. Além do barco, os peixes e também as redes. E aí ele vai e segue Jesus. Aí você pode me perguntar assim, mas você está falando para eu deixar meu trabalho, largar tudo? De forma alguma. O que eu quero que você entenda, e eu sei que o Espírito Santo pode falar isso ao teu coração hoje, é que você precisa entregar o seu barco a Jesus e também, se possível, deixá-lo. Ou seja, o seu trabalho não é fonte de acúmulo de riqueza para você. O seu trabalho é um instrumento para que você possa brilhar Jesus onde você estiver. Não combina acúmulo de riqueza com missão, com chamado. Você tem o seu trabalho para pagar suas contas e também para ser generoso. Toda a riqueza que passar na sua mão, tudo aquilo de valor que você adquirir por conta do seu trabalho, e não só o seu salário, o seu dinheiro, mas todo o conhecimento que você adquirir por conta da sua profissão, você precisa empregar no reino de Deus, entregar para o reino de Deus. E automaticamente, como um segundo plano é o seu sustento, mas em primeiro lugar o seu foco, claro que mantendo toda a ética profissional possível, mas o segundo plano é o seu salário. Em primeiro plano é divulgar o reino de Deus, ser pescador de homens. Ok, meus queridos, que Deus abençoe você, que você fique com essa palavra no teu coração, por mais que ela seja um pouco diferente daquilo que é pregado há tantos anos, há centenas de anos, eu creio muito fielmente
que esse texto tem muito mais riquezas ainda do que a gente imagina. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.